Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que além de mãe, a mulher pode ser esposa, filha, amiga, empresária, executiva e o que mais ela quiser, principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje eu estou mais uma vez muito bem acompanhada, tenho uma convidada muito especial para a gente trazer muitas informações para as nossas famílias. Hoje a gente vai receber a doutora Fernanda Tóquio, que é odontopediatra e também mãe do Mateu. E a gente vai falar sobre as principais dúvidas relacionadas aos cuidados orais do bebê. Fê, muito obrigada pela sua presença aqui, por aceitar o nosso convite para a gente esclarecer tantas dúvidas das nossas famílias. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz, estou muito empolgada de estar aqui com vocês. Ah, que bom, então bora bater papo. Vamos. Queria começar com você para a gente tirar uma dúvida que eu acho que é unânime, que é quando é que a gente tem que começar a cuidar, a olhar para a higiene bucal do bebê? A higiene bucal do bebê, ela só se inicia quando nasce o primeiro dente do bebê. Essa história de limpar a boquinha, gengiva, com gaze, com dedeira, não tem necessidade, muito pelo contrário. Tem alguns estudos que já mostram que quando a gente pega a boquinha do bebê, ela é um ambiente estéril, né? Principalmente quando ele é muito pequenininho. Então, se você pega uma gaze, alguma coisa, a nossa mão é suja, por mais que você lave. Tem estudos que mostram que você pode levar algum tipo de bactéria, algum tipo de fungo que o bebê não tinha. Então, hoje a orientação é higiene no bebê só quando nasce o dentinho. Principalmente se está em aleitamento materno. Porque o leite materno, ele tem vários anticorpos que são bons na cavidade bucal do bebê. Então, só depois do Então, hoje nascimento. É mais perigoso a gente começar esse cuidado antes do nascimento do dentinho do que, de fato, fazer, né? E você pode contar pra gente quais são os riscos da gente não começar esse cuidado quando nasce o primeiro dentinho logo no início? Olha, poucas pessoas sabem quando a gente fala isso, muita gente fala assim, como assim? Mas um bebê, ele pode ter cárie, ele pode ter gengivite, ele pode ter um canal igualzinho um dente de adulto, um dente permanente. Então, eu já tratei muitos bebês de 1 ano e meio fazendo canal, fazendo pino e coroa. Mesmo no dentinho de leite? Mesmo no dentinho de Uau. leite. Então, o tratamento de um bebê é muito mais complicado. Dá pra fazer se tiver necessidade? Com certeza. Mas é muito mais difícil de fazer. Por isso que a higienização desde o começo, além de criar um hábito, porque os bebês já não gostam, então assim, mães, pais, se seu bebê de 1 ano e pouquinho não gosta de escovar o dente, tá tudo bem, é normal. Todos eles não gostam. É algo novo, né? Tudo a gente tem que se acostumar. E eles estão na fase oral, entendeu? A fase oral pro bebê é uma fase de descoberta. Então, eles descobrem tudo pela boca. Eles colocam tudo que eles pegam, eles põem na boca. Não é só, tá nascendo o dente, tá pondo a mão na boca. O bebê tá com fome. Não, ele tá descobrindo. Então, a última coisa que ele quer é que você enfie um negócio ali que ele não tá acostumado. Essa higienização começando desde lá de trás, você já vai criando um hábito. O exemplo é muito importante. Não adianta você querer que a criança escove o dente, o bebê escove o dente, se você não escova. Então, já traz de lá esse hábito e essa higienização, essa prevenção da cárie, de um futuro tratamento de canal, porque acontece. A destruição dos dentinhos acontece mesmo no dentinho de leite, mesmo em bebês de 1 ano e meio. Super importante. Tem alguma dica que você faz em casa também, que você pratica com o seu filho, para esse momento ficar mais divertido, para a criança criar isso de uma forma mais lúdica? Olha, em casa ainda, o Mateu tá com 9 meses e meio e não nasceu nenhum dente ainda. Então, eu brinco muito, eu falo que filho de odontopediatra vai nascer dente lá com 1 ano e 3 meses, que é só porque eu tô ansiosa, já tenho 3 tipos de escova diferentes esperando ele, entendeu? Mas, o que eu faço com ele? Tem alguns mordedores que eles parecem uma escova de dente. Uhum. Ele é compridinho e na pontinha é sardinha de silicone. Então, eu já dou na mãozinha dele, eu brinco com ele, ele pega pra morder.
Aí eu já brinco de coçar a gengivinha, faço um movimento para ele já ir se adaptando com a escovação. Eu não escovo, mas eu brinco com esse mordedor. É um mordedorzinho, tem vários. E em casa, algumas dicas que podem dar certo ou não dar certo. O que você pode fazer? Muitos bebês no banho ajuda muito, porque é um momento ali de descontração, principalmente se está na banheira, faz essa escovação no banho. Eu pego uma escova, dou pro bebê e uma minha, falo assim, você escova o seu ou escova o meu? Agora vamos trocar? Escova o dente da mamãe. Aí vem escova, aí você vai lá, agora eu vou escovar o do neném. E vai trocando. Às vezes vai funcionar por 5 dias e depois não vai mais. Outra coisa que pode fazer é pegar, isso eu faço muito no consultório. Você pega um bichinho, seja um brinquedo que o bebê goste bastante. Fala assim, ó, nós vamos escovar um dentinho do Dino e um dentinho do Mateu. Aí vai, escova o dentinho do Dino. Agora do Mateu, escova o dentinho do Mateu. Agora do Dino, escova o dentinho do Dino. Tem que ter paciência. Paciência, né? Pra você entrar no lúdico, você precisa de paciência. Bebês que já assistem telas, não é recomendado, mas alguns já, tem desenhos que estimulam a escovação. Se ele não assiste a tela, tem as músicas desses desenhos que estimulam a escovação. Então, quando você tá escovando, você tá lá cantando e escovando. Ah, e o trenzinho vai lá. Vamos fazer a bolinha, vamos tirar, não sei o que, sabe assim? Qualquer coisa que você invente pra dar quebrar isso do bebê, eu acho válido. É válido. Mas, se nada der certo, isso eu acho que é um dos maiores conselhos que eu dou. Se nada der certo no lúdico, na brincadeira, escova mesmo assim. Porque a escovação, muita gente fala, mas meu bebê tá chorando, eu tenho dó, eu paro. Quando o bebê tá com cocô e ele chora pra trocar a fralda, você vai parar? Você vai ter que trocar, né? Quando o bebê precisa cortar o cabelo, vacina, tomar vacina, né? Você não vai parar. Né? Exato. A escovação, a higiene bucal, ela é saúde. É isso que as pessoas precisam entender. Não é só ela engloba a saúde do bebê, então não tem negociação. Então vai e escova. O meu conselho é, apoia o bebê e escova mesmo ele chorando. Você não vai machucar, mas não pode segurar. Tem gente que pega o bebê, segura com força, porque a gente não sabe controlar o nosso nervoso. Né? Sim. Então você transfere aquilo pro bebê. Isso não pode. Então pega ele, apoia, segura o bracinho. Se tiver a ajuda de alguém é melhor. Vai escovando e vai cantando. Você pode estar surtando dentro da sua cabeça. Mas por fora, sorria. Xinga mentalmente, mas sorria, canta. Você é o adulto ali da situação, né? E é muito rápido. É muito rápido. Porque são poucos dentinhos, tá? Então faça mesmo assim. Porque isso lá na frente é muito importante. Vai fazer diferença. Muita diferença, não é pouca, não. Enfim, aproveitando aqui a nossa audiência, tem algum conselho? O que você acha que é crucial que os papais saibam em relação ao nascimento do primeiro dentinho do bebê? Que eles têm que ter muita paciência. Como tudo, né, gente? Na maternidade. A fase de nascimento de dentes é uma fase complicada. É 100% dos bebês? Não. Tem muitos bebês que passam, nasce dente e falam assim, nossa, nasceu. Mas, normalmente, é uma fase que o bebê tá chato. O bebê chora, o bebê coça, o bebê quer colo, não dorme bem. Então, respira. Até porque são muitos, né, que tem que nascer, não é 2 ou 3, né? Respira que vai dar tudo certo, vai passar. O que eu acho que é uma das coisas mais importantes pra gente pontuar em relação ao nascimento dos dentes? Não usar pomadas anestésicas nesse bebê. É isso que eu ia te perguntar, porque mudou esse protocolo, né? Mudou faz muito tempo, na realidade, não é atual, sabe? Só que muita gente ainda usa. Se a mãe vai até a farmácia e pergunta para um farmacêutico ou para algum atendente, a primeira coisa que eles recomendam é essa pomada anestésica, tá?
Ela tem um custo mais baixo mesmo, só que é muito perigoso. É muito perigoso por vários motivos, assim. E tem casos na literatura de óbitos de bebês. Óbvio que é uma grande quantidade, exagerada. Muito pequenininha a porcentagem. Mas eu não vou arriscar no meu bebê. Ele pode ser alérgico àquele tipo de anestésico. E você não sabe a quantidade que você põe. Entendeu? O que acontece? Para um anestésico funcionar na mucosa, quando a gente precisa no consultório, a gente seca essa mucosa muito bem secada, assim. Para aquela pomada entrar em contato. Mesmo. O bebê saliva demais, ele tá nessa fase oral, principalmente com o dentinho nascendo. Como que uma mãe em casa vai conseguir tirar toda a saliva dessa gengiva para essa pomada entrar em contato? Não consegue. Então, o que acontece? Ela pega uma quantidade lá que é indicada e passa. Aí ela acha que deu uma melhorada. O bebê já engoliu uma parte. Aí dura muito, muito pouco. Aí ela vai e passa mais um pouquinho. Aí o bebê engole um pouquinho. Aí ela vai e passa mais um pouquinho. Então, a chance dele ter uma super dosagem é muito alta. E, enfim, se eu ficar falando aqui dessa pomada, eu vou ficar aqui até amanhã. Sim. É não usar. E tem uma dica do que a gente faz para aliviar nesse momento que o bebê tá desconfortável? É o leite materno? É algo geladinho? Então, o que a gente pode fazer? A amamentação ajuda em tudo, né? O bebê tá muito chato a amamentação, porque aí é hormonal. Dá uma aliviada, dá uma tranquilizada no bebê. Mas a gente tem algumas táticas, quanto mais natural a gente sempre indica, é melhor, que podem dar certo, como podem não dar certo. Então, são tentativas. Tudo que for gelado, uma coisa muito bacana, que é muito utilizado, é o peitolé. Então, a mulher tira o leite materno, coloca na forminha, estéreo. Faz um picolé leite materno, né? Ou com a fórmula. E o bebê só toma a fórmula, não tá no leite. Também dá pra fazer. Faz. Já tá em introdução alimentar? Faz de fruta. Uhum. Tem algumas formas de você misturar o leite com fruta. Faz um picolézinho e dá pra ele, porque além dele ficar chupando, dando uma coçadinha, o gelado, ele alivia aquele incômodo da inflamação da gengiva. Uma maçã... Óbvio que tem que tomar cuidado com a textura da maçã, porque o bebê pode engasgar. O tomate é muito legal. Cortar o tomate em 4, assim, e dar pro bebê comer. Porque ele vai ficar coçando, gelado. Então, além dele estar comendo, ele vai raspando o tomate ali na gengiva, também alivia. Pepino, cenoura. Só que as frutas e legumes tem que tomar muito cuidado com a textura mesmo, corte, com né, a também. Consistência, tá? Ele tem que estar molinho pro bebê não quebrar, engolir e poder engasgar. Que mais? Aí entra a dedeira, a famosa dedeira de silicone, que não serve para escovar o dente. Ela serve para coçar a gengiva. Então, você pode colocar a dedeira no dedinho e ir lá e ficar coçando, conversando com o bebê, porque quando você coça, dá uma aliviada. Uma gaze. Uma dica bacana que pode funcionar ou não faz um chazinho de camomila, porque tem gente que adora um chazinho, né? Faz um chá de camomila, deixa gelado, sem açúcar, deixa gelado na geladeira. Aí você envolve o dedo com uma gaze estéreo, xuxa ali no chá e coça. Com o chá, não é pra dar o chá pro bebê. Coça com o chá, porque ali pode dar uma acalmada na região por conta da camomila e você tá coçando. E o gelado. Então, tudo que for mais gelado, mordedores, né? Enfim, aí entra nessa parte assim. Se nada der certo, aí eu sempre oriento aos pais conversar com o pediatra, conversar com o odontopediatra, porque a gente tem algumas medicações mais naturais que o bebê pode usar. Legal. E Fê, eu acho que uma dúvida também que todos os pais têm é como é que a gente escolhe a escova de dente do bebê. Tem alguma dica para essa escolha? E qual que é a forma de usar correta da escova? A escova para o bebê, quanto ela menorzinha, a cabecinha da escova, é melhor. Então, assim, o que você vai avaliar para comprar essa escova? A cabeça bem pequenininha, a cabeça arredondadinha, porque pode bater assim no bebê e machucar. Então, quanto mais redondinha, mais fácil para você. As cerdas bem macias, essa história de cerda dura, nem para adulto, muito menos para um bebê. Lembra que esse dente tá nascendo, tem uma gengiva inflamada.
as cerdas retas. E eu acho mais fácil quando a escova tem o cabo longo. Porque as escovas de bebês, elas normalmente são pequenininhas, né? Aí quando você, com a mão gigante, pega esse cabo, fica difícil. Se ela tem o cabo mais comprido, você consegue ter uma empunhadura mais fácil, a apunhadura mais fácil para você escovar. Então, se você tem esse controle, fica muito mais fácil de você escovar o dentinho. Qual que foi a outra pergunta? E qual é o movimento que a gente tem que fazer? Tem alguma dica nesse sentido? Olha, tem. Só que o que eu oriento? Faz do jeito que der. Tá. Faz. Feito é melhor que perfeito nesse caso. Exato. Né? Só que assim, aí uma dica muito bacana que eu dou sempre no consultório também. Quando você vai escovar, por exemplo, normalmente nascem os dentinhos de baixo primeiro, tá? É muito difícil você escovar bonitinho. Então apoia aqui, ó, e afasta assim, ó. Uhum. E aí você consegue escovar. Quando é só aqui embaixo e ele tá nascendo, só o movimento de vai e vem você consegue, tanto de lado, de frente. Quando ele já nasceu inteiro, o ideal é ou você fazer a bolinha, ou você fazer o que a gente chama de vassourinha, que é o movimento de vassoura mesmo, a inclinação da escova. Só que tem que pegar desde a gengiva até o resto do dente, porque normalmente as pessoas fazem só assim, ó. Uhum. E aí toda a parte perto da gengiva fica sem escovar, que é onde inicia muito facilmente a cárie no bebê, principalmente na parte superior, porque os bebês dobram, eles travam o lábio, assim. Então a mesma coisa, né? Afasta o lábio e aí faz ou a bolinha. Tem gente que faz a bolinha super tranquilo. Não conseguiu a bolinha? Tudo bem. Faz a vassourinha, faz pra baixo. Esse movimento aqui, só de vai e vem, ele é um pouco mais complicado. Se você falar, não consigo, faz o vai e vem, mas sobe e desce. Não é o ideal, mas sobe e desce. É melhor você escovar do jeito que der, do que você deixar falar, ai, não consigo. Deixa. Porque vai trazer um problema depois, entendeu? Super importante. E pasta de dente, tem alguma dica também? Pode aquelas com aquele gostinho bem gostoso que a gente tinha na infância ou também não? Pode. A pasta tem que ser com flúor. Desde o primeiro dentinho. Ai, mas ele é muito bebezinho. Tem bebê que nasce dente com 4 meses. Eu já entro flúor? Já entra pasta com flúor. Tá? Isso não é uma orientação de agora, é uma orientação de muitos e muitos e muitos anos. Só que é um grande tabu, porque o bebê engole. O que é o mais importante saber em relação à pasta de dente? Você vai usar a pasta de dente com flúor no bebê. Se tem gostinho, se não tem gostinho, com corante, sem corante, com brilho, sem brilho, como a família desejar. Só que tem uma quantidade certa. Por quê? São muitos estudos, são muitos anos de estudos que mostram que a quantidade ideal de pasta para aquele bebê, o que ele engolir, não vai trazer problema para ele, tá? Então, nós estamos falando de um bebê de 6 meses, 8 meses, 9 meses, a quantidade de pasta é meio grão de arroz cru. Nossa, é muito pouquinho. É uma sujadinha nessa pasta, na escova de pasta. É muito pouco, porque ele vai engolir mesmo. Então, quando você tá ali com a escovinha, a primeira coisa que eles fazem, eles sentem o gosto da pasta, é tipo, começar a lamber tudo e engolir. Você não vai ensinar um bebê, nem um bebê de 1 ano sabe cuspir. Por mais que ele vai e faz... Ele não tá cuspindo, ele tá imitando, ele tá aprendendo. Então, ele vai engolir. O mais importante é você respeitar a quantidade certa para a fase daquele bebê. Por isso é tão importante, eu já vou cortar já vou... É tão importante levar o bebê no odontopediatra quando nasceu o dentinho. Ah, mas nasceu com 4 meses, tudo bem, você precisa da orientação. A orientação para o seu bebê de 4 meses, às vezes não é a mesma para o bebê de 4 meses da vizinha. Era essa a minha pergunta. Por peso também. Então a gente vai, quando nasceu o bebê, quando nasceu o bebê não, quando nasceu o dentinho, a gente já leva no odontopediatra. Mesmo o primeiro dentinho, pra gente ter as orientações e quantidades recomendadas ali de É muito de pasta. difícil você escovar o dente. Então assim, a gente mostrando, não que vai ser fácil, tá? Porque é uma questão de adaptação, de treino. Mas é muito mais fácil você conseguir em casa, eu te mostrando na boca do seu filho, do que eu pegar aqui o meu filho
te mostrar num vídeo e você vai falar, não, beleza, eu vou fazer assim. Não, no consultório, o que a gente faz? Então vai lá, faz pra mim. Deu certo. Ah, não deu, não tô conseguindo, vamos tentar mudar? Quanto de pasta? Quantas vezes por dia eu vou usar nesse bebê? E se for pra avó, o que eu faço na avó? É porque a avó também precisa saber, né? É importante. A avó, a babá, todo mundo que ficar responsável pela escovação desse bebê precisa saber, tá? E precisa respeitar. Mas essas orientações, elas são cruciais. Sem dúvida. E aqui a gente vai seguir a mesma lógica dos adultos, sempre depois das refeições, ou com o bebê muito pequenininho, uma única vez ao dia, no final do dia é suficiente? É muito individual, mas, por exemplo, nasceu o dentinho do bebê que tá em aleitamento materno ou fórmula, e tá lá, só metadinha do dentinho. Você precisa escovar 3 vezes por dia? Não. O mais importante é você fazer uma escovação muito boa à noite. Começou a nascer um pouquinho mais, tá do lado. Então, vamos lá. Uma escovação de manhã, uma escovação à noite. A noturna sempre. Sempre. Uma vez ao dia, pelo menos, tem que fazer. Tem que fazer. Tá? Não é diferente. É diferente a orientação para um bebê de 1 ano, para um bebê de 2, claro. Para um bebê que tá indo pra escola, que por mais que você não dê o açúcar em casa, na escola ele pode pegar uma bolacha do amiguinho. Uhum. E ninguém nem vê, ou a mãe nunca vai ficar sabendo. Ou uma criança de 5, são orientações completamente diferentes. E que frequência é essa, Fê? Levamos no primeiro dentinho. Qual que é a frequência que a gente tem que visitar esse odontopediatra com o bebê? O ideal, nessa fase da primeira infância, o ideal são 6 em 6 meses. Porque em 6 meses, normalmente, muda tudo, né? Muda muito. Mas, aí vamos passar já para um bebê um pouquinho maior. Que já tem um pouco mais de dentes. A gente vai avaliar, caso a caso, o tempo. Por isso que é muito importante respeitar o que o odontopediatra está falando. Tem bebês que de 6 em 6 meses, uma prevenção tá ótimo. Tem bebê... Quando eu falo bebê, não é só bebê pequenininho, tá? Bebê pra mim é até 3 anos. Então tem bebês que os pais não conseguem escovar direito em casa, que a alimentação já é um pouquinho mais diferente, que não tem doce, não tem bala, mas tem uma bolacha de maisena, tem um biscoito de polvilho, tem um suco de caixinha... Então tem um açúcar ali já. Esse bebê precisa de um acompanhamento mais próximo. Às vezes a nossa orientação para aquele bebê específico vai ser de 3 meses. Ou 4. Ou um bebê que é super tranquilo, os pais conseguem fazer. Às vezes você joga um pouquinho mais para frente, 7, 8 meses. Isso vai ser muito individualizado ali na sua consulta, né? O que não pode deixar passar, assim, não deixa passar de 1 ano. Porque muda muito. Até porque a escova vai mudar, entendo que a quantidade de pasta vai mudar, né? Você vai passar daquele meio grãozinho de arroz para uma quantidade um pouquinho maior ali com o ano, né? Isso. E aí, o que é legal também, quando a gente tem esse acompanhamento de perto, é que o bebê vai se adaptando, ele vai acostumando com aquele odontopediatra, ele vai se acostumando com a cadeira, com o ambiente. Então, num primeiro momento, bebês choram. A consulta no odontopediatra é, às vezes, pior que a do pediatra. Porque a gente vai mexer na boca, no meio da fase oral. Eles não querem. E aí, depois, numa próxima, começa a melhorar. Ele já sabe, eles lembram das coisas. É muito surreal, assim. E aí, numa outra, pode dar uma piorada. Porque, às vezes, o bebê de 2 anos começa assim... Mas eu não quero. Então, a gente tem todo um jogo de cintura para conseguir fazer. Só que ele vai se acostumando com aquele ambiente. Então, quanto mais cedo, melhor. Às vezes, a criança que vem pela primeira vez no consultório com 4 anos é muito difícil. Porque já tem todo... Não tem nenhuma referência, né, daquele ambiente e até às então. vezes vai ouvir alguma coisa de alguém que... Dentista, na realidade, hoje... Não sei, se a gente vê na TV as pessoas falando, é o pânico, né? Então, e uma coisa também que aí eu vou cortar e vou só dar uma dica, uma orientação muito importante, é jamais, pais, jamais falem pra criança assim,
Se você não escovar o dente, eu vou te levar no dentista e vou falar pra ela arrancar todos os seus dentes. Se você não ficar quieto, eu vou te levar no dentista pra ela te dar uma injeção. Como ameaça, né? Ai, gente, não faça isso. Porque quando a criança vai, você pode ter falado isso há um ano atrás. Pânico, né? Você nem vai lembrar que né? você falar. A hora que ela chegar, a única coisa que ela vai pensar é que horas que ela vai me dar a injeção. Que horas que vai... Então, não façam esse tipo de coisa, porque a gente tira. Mas leva um tempo, essa criança sofre de medo. Não contem que, nossa, eu fui no dentista e doeu muito. Não faz isso. Porque depois essa criança vai ser muito mais difícil. E tem o contrário, Fê? Tem alguma coisa que você orienta aos pais, o que a gente pode dar de dica aqui para os pais? Como é que prepara essa criança para essa visita? Como é que deixa ela mais tranquila? Eu acho que já contar o que vai acontecer, né? Qual que é esse passo a passo. Sim. A primeira coisa, a criança tem que sempre sentir segurança dos pais. Sempre ter segurança. Então, conversa, fala assim, ai, nós vamos na tia Fê, ela é minha amiga, ela vai ser sua amiga, ela é muito legal, ela vai ver seu dentinho, vamos ver se o dente tá bonito, ela vai escovar o seu dente pra ficar bem brilhante, bem forte, igual da Barbie, igual da Elsa, igual do Hulk. Vamos contar, lá a gente vai chegar e ela vai contar quantos dentes você tem, você vai ver que legal, ela tem uma cadeira que sobe, que desce, parece um elevador. Entrar nesse lado de a tia Fê, a tia Maria, o tio João é meu amigo, é seu amigo, ele vai cuidar de você. E, muito importante, no consultório, deixar o odontopediatra levar a situação. Vá no odontopediatra que você confie. Primeira coisa, tá? Se você não confiar, se você não sentir a confiança, é melhor deixar, porque a criança sente, a criança vê, ela vê a sua leitura, ela faz a leitura facial, corporal dos pais, e ela entra em pânico junto. Então, assim, deixa a gente conduzir. Porque às vezes eu tô aqui sentada com a criança e ela não tá abrindo a boca, ela não tá no momento de abrir a boca dela. A mãe, filha, abre a boca. Aí quebrou todo um processo. Não tem problema, deixa ela aqui. Se ela não quer sentar, deixa ela sentar no chão. Vocês estão preparados para isso? Vamos trocar também, cadeira. Né? Às vezes eu faço toda uma consulta na cadeira do escritório aqui. Que é onde você vê que ela tá mais confortável. Exato. E tudo bem. E aí, bem. numa próxima oportunidade, a gente vai evoluindo. Então, deixa o odontopediatra conduzir. Entendeu? É super importante também. Muito. E queria falar agora, Fê, de amamentação. Qual a importância da amamentação na saúde oral do bebê? É muito importante. A gente fala que a amamentação, ela é o primeiro aparelho ortopédico do bebê. Porque o bebezinho, ele nasce com a mandíbula mais retraída, mais para trás. Se você olhar os bebezinhos, eles nascem assim. Ela não tem a mandíbula assim. Quando o bebê faz os movimentos para mamar, ele traz essa mandíbula para frente, traz mandíbula para trás, mandíbula para frente. E aí é com essa movimentação que vai estimulando o crescimento dessa mandíbula. Essa é uma coisa. Na amamentação, o bebê vai fazer movimentos e usar músculos específicos que vão ajudar no crescimento e no desenvolvimento da face. A língua, ela vai para uma posição também que vai ajudar esse desenvolvimento. Então, são movimentos completamente preparados para o desenvolvimento harmônico da face desse bebê. Articulação, músculo, a base óssea. E também, com a amamentação, o bebê consegue respirar pelo nariz. Então, ele vai favorecer a respiração nasal. A respiração nasal, ela também é muito importante para o desenvolvimento da face do bebê. Porque aí, tudo vai ficando harmônico. Quando tem a respiração bucal, que às vezes na mamadeira faz, o bebê tá mamando e faz assim, só essa pressão, ela pode alterar um pouquinho o crescimento ósseo desse bebê. Então, a amamentação, ela é muito importante pro desenvolvimento muscular, ósseo do bebê. Muito legal. E queria ainda falar de amamentação, Fê, porque a gente sabe que a amamentação
ela não é algo trivial, né? A gente sabe que os pais precisam se preparar muito, estudar muito para ela, ter muita paciência, persistência. Ela é um desafio que a gente ainda fala muito pouco, né? Então, existem mães que não conseguem, existem mães que precisam voltar para o trabalho, né? A gente fala de amamentação exclusiva até os 6 meses e o retorno para o trabalho muitas vezes é ali em 4 meses. Sim. Então, às vezes, os pais precisam fazer uso desse bico artificial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão como profissional, né? De qual cuidado que a gente tem que ter nesse momento, se a mãe precisar fazer um uso de uma mamadeira para a saúde bucal desse bebê. Só dando uma pincelada na amamentação, e agora eu vou puxar como mãe. É muito importante estudar sobre, ler, pedir ajuda, ter uma consultora se precisar, é muito importante. Eu tenho cursos de amamentação. Na hora que eu fui amamentar... A teoria ela é muito mais simples do que a prática, né? Peça ajuda. Não é fácil. A amamentação ela é muito romantizada. Ela é linda. Ela é importantíssima. Mas ela é muito difícil. Ela é muito pesada. É muito complicado para a mãe. E às vezes a gente se cobra tanto. Eu chorava 2 vezes por dia, trancada no quarto, amamentando o Mateu. E eu tenho todo o conhecimento sobre isso. Do quanto era importante então, isso. É muito difícil. Não é fácil. Então, não se culpem se for muito difícil, porque é difícil mesmo. Tem uma mãe ou outra que vem, que, nossa, foi perfeita desde o começo. E, que bom. Mas normalmente não é assim. Não é a realidade. Peçam ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda. Para qualquer pessoa, para consultora. Às vezes até eu não tenho dinheiro para contratar uma consultora de amamentação. Vai num banco de leite. Isso é muito legal, né, gente? Os bancos de leite, toda a cidade tem o seu. Eles têm também cursos, podem orientar, pega a amamentação como um todo, né? Com toda certeza. Elas estão preparadas lá para te orientar em tudo e é tudo de graça. Então, não sofram sozinhas, porque a gente sofre. Tem muita mulher que entra em depressão pós-parto ali na hora da amamentação. Pra mim, a linha foi muito tênue, assim. Então, eu acho muito importante. E até da culpa, né? Porque você sabe o quanto é importante. Às vezes você não tá conseguindo, ou tá ali exausta, e aí você se sente culpada por não tá conseguindo. Então, tá passando ali por um puerpério. Então, é um momento muito delicado, né? Então, a gente sempre fala que, assim, se preparem pra ele, né? Física, emocionalmente, com acessórios, porque é algo muito delicado mesmo, né? É bem... A teoria, ela é muito bonita. A prática, ela é difícil mesmo, tá? E a amamentação, ela é realmente muito importante. O que acontece em relação ao bico? Quando eu falar de bico, a gente vai entrar em chupeta e mamadeira, tá? Quando a gente entra com o bico, a chance de ter uma confusão de bicos, e na mamadeira uma confusão de fluxo, é muito grande. O que é uma confusão de fluxo? Vamos explicar, porque talvez algumas pessoas não saibam, né? A confusão de fluxo para o bebê mamar no peito, ele faz vários movimentos, usam músculos diferentes e ele tem que fazer o esforço dele ali. Força, né? Tem. Por quê? Porque ele precisa desenvolver toda essa face. Então, não jorra leite. Tem mulher que jorra, que tem uma superprodução e jorra, mas normalmente já é difícil para o bebê mamar, né? Ele tá ali se esforçando. Exato. Quando vem para mamadeira, por mais que o bico seja específico para aquela idade, vem mais leite. É mais e ele fácil, só precisa né? sugar. Ele não faz todo aquele movimento ele só precisa abocanhar ali. Então, vem mais leite, é mais fácil, então começa a confusão de fluxo. A hora que ele vai pro peito, é muito difícil, eu quero aquele lá. Qualquer um, né, gente? Tá muito mais fácil aqui, né? Porque eu vou ter que me esforçar. E a confusão de bico, além do fluxo, é mais fácil mamar na mamadeira do que mamar no peito. Mamar no peito, ele precisa o movimento da língua, ele precisa o movimento da mandíbula, respirar, toda uma harmonia dos sistemas para conseguir mamar. Por isso que desenvolve. Na mamadeira, é só fazer a sucção ali. A gente usa músculos diferentes, é completamente diferente. Então, aí a hora que ele tá lá bonitinho, e aí entra na chupeta também. Ele fica lá,
na chupeta ou na mamadeira. Quando ele vai pro peito da mãe, ele faz o mesmo movimento, porque é mais fácil. E é aí que começa a machucar a mãe. O bebê começa a morder o peito da mãe. Começa a ter essa confusão, o bebê acaba desmamando, acaba machucando a mãe, porque o movimento é diferente. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui muito claro é assim, é muito importante você saber os prós e os contras para tomar a sua decisão. Por exemplo, aconteceu várias coisas com o Mateu. Ele é APLV, eu descobri, ele tinha 1 mês, ele era APLV. A gente tinha acabado de ter que operar a língua dele, fazer fono, ele tinha tensão no pescoço, torcicolo, um monte de coisa. O que aconteceu com a minha produção de leite? Foi no pé. Então eu precisei entrar com complemento na época, porque na bomba não saía. E foi do nada assim, ó, secou. Não secou, mas diminuiu muito, não era o suficiente. E aí a gente precisou complementar por um tempo para eu conseguir estimular e voltar minha produção. A orientação é quando você precisa dar o leite, que aí eu vou entrar na sua pergunta, é você dar no copinho de cachaça mesmo, ou dar na colher dosadora, que é uma colher que você coloca ali o leite e você dá na colher, na boquinha aqui assim, ou numa colher normal de sobremesa, você põe aqui pro bebê realmente mamar. Tem gente que dá em seringa, para evitar o bico. Essa é a orientação, tá? Muita gente consegue. E é treino. É treino. Paciência, de novo. Isso. Palavra de lei aqui, né? Mas aí eu vou falar como mãe, tá? A minha orientação de profissional, copinho, colher dosadora, colher normal, seringa, sempre tentar sem o bico. Tem também que pode tentar, sabe esses copinhos de transição? Mas aí quando o bebê é um pouquinho mais velho, tá? Os copinhos de transição com bico firme. De plástico, não de silicone, mesmo, né? Eles normalmente têm uma borracha embaixo que é pra não vazar. Tira essa borracha, porque aí vai sair e você consegue virar devagarinho, o bebê pega sem fazer o movimento de sucção mesmo. Ou copinho 360, aquele que não tem bico. Para um bebê maior, que vai pra creche, vai pra escola e vai mamar ainda, vai tomar o leite, é interessante também essas opções. Mas eu vou te falar que comigo, o Mateu tinha 1 mês. Eu fui, com toda a minha experiência, eu fui dar o leite no copinho pra ele. Eu tava tão nervosa. Sabe quando que eu consegui dar um copinho? Consegui. E eu acho que isso é tão importante, né? Que é trazer a visão, de novo, né? Decisão consciente daquilo que é recomendado e daquilo que funciona na prática para uma mãe. Porque eu vi amigas minhas também com dificuldade na amamentação, comprando a colherzinha e se sentindo culpada e tentando, estressadas. E aí a coisa não flui, não vai. Não. E aí você fala também, tá funcionando desse jeito, né? Então eu acho que é entender e adaptar aquilo que tá funcionando pra você também, né? Com certeza. E principalmente porque, assim, dependendo da creche que for ou da escolinha, eles já têm o preparo pra isso. Se eles tiverem, ótimo, maravilhoso. Mas às vezes vai ficar com a avó, vai ficar com o pai. O pai normalmente não vai ter paciência porque principalmente se o bebê é pequenininho, você tem que colocar aqui assim, e você tem que esperar ele, você não pode virar, porque senão ele engasga. É toda uma paciência que você precisa. Eu acho muito importante tentar, mas se não deu certo, respira. Vamos tentar de outra forma. Vamos fazer de outra forma. Às vezes insistir no mesmo método um pouquinho mais, né? Porque, de novo, tudo pra virar hábito precisa ali de um tempo, né? Não então eu tentei a colherzinha uma vez, não deu certo, não dá. Não é assim. Tenta mais um pouquinho, né? Tem essa paciência também pra ver se num outro dia ali, num outro humor, né? Sem você estar estressada, se não flui melhor. Então é importante também isso, né? E muito importante que se você for fazer isso é muito importante. Vamos supor, eu vou voltar a trabalhar com 4 meses e meio. E alguém vai ficar dando no copinho, e eu quero o copinho, eu quero a colher. Não adianta você, voltei a trabalhar, então vovó, agora você dá no copo. Esse bebê não tá acostumado com isso. Então é muito importante que um tempo antes, seja 1 mês, você comece a dar um pouquinho no copinho.
Pro bebê se habituar àquilo também. Comece a chamar, vem cá, vó, ó, vamos fazer, faz comigo. Vai treinando, é um processo e dá certo, tá? Mas se não der certo, você for entrar na mamadeira, o importante é, primeiro, se você não quer desmamar, ficar atento aos sinais de confusão de bico e de fluxo. Se você vê que o bebê, isso entra a chupeta também. Se você vê que o bebê, ele tá, a mulher sente, a gente sente diferente mesmo a pega. Tá pegando diferente. Pega no peito, começa a brigar com o peito. Pega no peito, começa a empurrar o peito. Tá mordendo o peito. Começou do nada a ter fissura. A produção de leite tá caindo. O bebê tá ficando irritado no peito. É porque alguma coisa ali tá acontecendo. Aí é a hora de você pensar, o que eu quero? Eu quero continuar amamentando, é muito importante pra mim. Então vamos cortar esse bico. Vamos ver outra forma. Vamos pensar em alguma coisa, pedir ajuda pra tirar esse bico. Porque a chance do desmame é muito alta, tá? Então é muito importante... E assim, não quero, eu decisão, já ia né? parar de amamentar mesmo com 6 meses, eu ia parar de amamentar com 8. Aí você vai levando, tá? Então é importante saber o que você quer e o que pode trazer ou não pode trazer. E a partir disso você escolhe ali. E eu acho que sem julgamentos, né, Fê? Porque assim, é aquilo que funciona para cada família, né, gente? E eu acho que muitas vezes a mãe, ela se auto-julga, né? Acho que ninguém tá julgando, mas ela já colocou essa culpa nela porque a gente criou uma espécie de maternidade idealizada. Sim. Né? Que é a do parto normal, alimentação, né, BLW, amamentação exclusiva. Até 2, 3 anos, ou a cama compartilhada, talvez, ou dormir sozinho, com autonomia, com... Tem né? tudo isso. E isso não é real, né, na prática. Então, assim, vamos desmistificar isso. O que funciona para sua família, que tá deixando o seu coração tranquilo, né? O seu bebê saudável, porque no final do dia é sobre isso, né? Com tá certeza. Crescendo, tá ganhando peso, tá saudável, você tá com o coração em paz, então vambora, né? E acho que assim, tendo as informações e as decisões conscientes dos riscos que você tá disposto a tomar, né? E eu acho importante saber, assim, em relação a mamadeira e chupeta. O que é muito importante? As pessoas falam assim, vai entortar dente, depois eu ponho o aparelho. Eu ia te perguntar isso, porque eu acho que também chupeta é outra decisão consciente, né? O que a gente pode falar para os pais que estão ouvindo a gente? Prós e contras da chupeta. A chupeta, ela é até um pouco mais do que a mamadeira. Porque a mamadeira, normalmente, o bebê vai lá e ele vai mamar e pronto, acabou. Tem alguns casos que não, que a criança fica lá na chupeta, na mamadeira. Mas, normalmente, é o tempo de mamar, acabou o leite, acabou, não tem mais aquela sucção. A chupeta tem toda aquela sucção, né? Aí fica ali tem muitas bebê vezes o dia todo, o dia né? inteiro, exatamente. Então, os bicos, eles não trazem um problema só de dente. Isso porque eu acho que essa é a lenda, né? Que vai ficar com o dente torto. Qual que é o problema? Ele fica com o dente torto porque não é o dente que entortou, é o osso que deformou. Então, você imagina que o dente está preso no osso. Se esse osso deforma, o dente vai junto. Então, a gente tem a mordida aberta. Aqui, tem criança que chupa a chupeta de lado aqui, assim, ó. Aí fica uma mordida aberta aqui. Mordida aberta é um buraco mesmo. Quando a criança fecha a boca e fica um buraco, fica exatamente o formato do bico. Pode ter mordida cruzada, que a posição dos dentes, a posição do osso alterada. A chupeta pode trazer... Ela coloca a língua do bebê lá pra trás, que a língua tem que ficar sempre no céu da boca, assim, ó, em repouso, tá? Tem que estar sempre pra cima. Quando tem um bico, essa língua cai e vai lá pro fundo. Então, essa língua fica mais flácida, fica mais difícil depois pra mastigação, porque quando a gente mastiga e deglute, essa língua faz um movimento. Se ela é meio molenga, se ela tá lá atrás, ela tá numa posição que não é a dela, vai ter uma dificuldade ali de engolir, de mastigar, de falar lá na frente. Tudo isso vai acarretando no quê? Você imagina que tem um bico aqui. Então, esse osso vai deformando e o céu da boca vai ficando profundo. Se esse céu da boca tá profundo, a criança começa a ter dificuldade de respirar pelo nariz. Porque tem menos espaço, porque o céu da boca subiu.
Se ela tem dificuldade de respirar pelo nariz, o que ela vai fazer? Respirar pela boca. Se ela respirar pela boca, toda a pressão da respiração, da língua, vai deformando cada vez mais. E aí essa criança tem uma dificuldade de respiração, alteração de postura, é um monte de coisa, tá? Tudo isso, não é para entrar em desespero, tudo isso tem tratamento? Tem. Então, uma coisa que eu deixo muito claro, você optou pela chupeta, essa criança fica com a chupeta o tempo inteiro na boca, tem como tratar tudo depois, se der tudo errado. Você vai ter que ter muita paciência e fazer os tratamentos, fono, às vezes é psicólogo, é físio, às vezes, é o ortodontista, mas tem. Só que o importante é o quê? Se você optou pela chupeta... De novo, decisão consciente, né? De cada é importante família. A gente saber todos os porquês, todos Exato. os contras, riscos que estamos correndo. Exato. Mas a gente sabe que a chupeta, muitas vezes, ela é um recurso ali de uma exaustão dos pais. Sim, né? eu pensei. Mas eu pensei muitas vezes. Eu acho que se eu não fosse odontopediatra, porque aí vem a minha culpa. Uhum. Minha culpa como profissional. Eu pensei muitas vezes. Porque foi o que eu falei pra você, eu chorava muito amamentando, porque o Mateus só queria ficar no peito. Então eu ficava trancada dentro do quarto chorando. Aí, sabe quando você fala, nossa, alguma coisa vai dar errado. Você pensa, né? Por que eu tô passando por isso, Exato, né? Se tem recursos ali que podem me ajudar, né? E é um momento ali. Isso vai passar, mas tem mulher que não vai passar. Então, eu acho importante você saber todos os contras. Os prós da chupeta é um acalento, a criança vai dormir. Que nem, o Mateus só faz soneca comigo. Ele não faz soneca com a minha mãe, ele não faz soneca com o Luciano, porque ele faz soneca no peito. Se ele estivesse na chupeta, provavelmente ele faria a soneca com o pai. Cria também um ambiente de mais liberdade para essa mãe, Para a mãe, né? com certeza. Então, a gente tem, sim, os prós, mas tem muitos contras, principalmente em relação à amamentação, tá? Desenvolvimento e amamentação. Mas, se naquele momento eu sei de tudo, eu já fiz todo como diz meu marido, um organograma do que eu quero, e não consigo. Eu preciso da chupeta. No momento de desespero, eu dei a chupeta. Tá, o que a gente faz? O mais importante, quanto menos essa criança usar, a chupeta é melhor. Tá? Quanto menos ficar na boca dela. Então, coloca pra dormir. A hora que ela dormir, tenta tirar. Se ela cuspiu, deixa. Ela tá chorando, eu quero dar. Acalmou? Tirou. Não dá porque o bebê chora. Gente, bebê chora o dia inteiro. Então, se toda vez que o bebê chorar você enfiar a chupeta na boca dela, ela vai ficar com a chupeta o dia inteiro. Isso é um problema. A criança tá brincando e ela tá com a chupeta na boca. A criança ela não tá desenvolvendo algumas coisas do jeito que ela deveria. Ela não tá aprendendo. Por quê? Lembra que eles aprendem pela boca. Eles descobrem as texturas. Tanto que tudo vai na boca. Todos os brinquedos, chinelo, se estiver no chão bobeando, vai na boca. A pata do cachorro vai na boca. Eles descobrem sabor, textura, temperatura, tudo pela boca. Se a chupeta tá na boca, eles perdem um pouquinho, tá? Então, quanto menos ficar na boca, melhor para esse momento. E quanto menos usar, menor o problema lá na frente. E quanto antes remover, menor o problema lá na frente e mais fácil de tirar. É isso que eu ia te perguntar. Tem um momento que você fala assim, olha, se for até X meses é menos mal? Ou é muito dá individual porque isso? Entra muito a genética. Tem desenvolvimento bebês, de cada um mesmo. Tem bebês que assim, eu tirei a chupeta do meu filho com 3 anos, ele tá aí, ó, lindo e belo. Tem bebê que tira com 1 e já tem uma alteração. Então, vai muito da genética. Só que a gente orienta assim, quanto antes, melhor. Se você conseguir tirar até 1 ano, é melhor. Porque ele ainda vai ter todo um time de crescimento ali, que nos 3 primeiros anos eles crescem muito, eles desenvolvem muito rápido. E o apego acaba sendo um pouco menor.
É muito mais fácil você tirar a chupeta de um bebê de 1 ano do que de uma apego criança emocional de 2 ali, né? anos. Porque ela já entendeu que aquilo é um recurso que acalma, né? E é muito complicado você tirar a chupeta. Essa história de tirar a chupeta é muito mais fácil que o dedo. Se você pegar a chupeta e falar assim, chega, agora acabou. Que é uma coisa que eu não indico de jeito nenhum. Mas com 2 anos e pouquinho, essa criança tem um apego muito forte a essa chupeta. Ou seja lá, a mamadeira, ela tem um apego. Ela se acalma com aquela chupeta. É a forma que ela aprendeu a se regular emocionalmente. Quando você quebra isso de uma vez, a gente pode ter um problema lá na frente. Então, quanto antes... Você consegue tirar? Você consegue. Mas eu falo que a paciência... É mais difícil, né? O saco da paciência, a bolsa da paciência tem que ser maior. Vai ter que estar maior. Eu tive uma amiga que foi até curiosa. Ela tentou ali introduzir a chupeta com um bebê muito pequenininho, mas ela escolheu um modelo que era grande ali pro filho dela. Eu até te perguntar se tem alguma dica ali de modelo também. E durante a noite caía. E quando caía, a chupeta ele acordava. E aí ela falou, gente, eu tô usando um recurso pra me ajudar que tá me atrapalhando, Exato. tá despertando meu filho Exato. durante a noite. Então ela conseguiu ali já naquele momento cortar e ele nunca mais pegou. Então eu ia te perguntar também se existe algum modelo que você fale, olha, esse aqui é um pouco menos pior. Sim. Ou se todos vão... Não, tem. E assim, em relação ao sono, é uma coisa muito engraçada, porque às vezes, muitos bebês, quando você dá a chupeta, ele vai a noite inteira. Mas muitos bebês têm muito... É o da sua amiga mesmo. Eles despertam muito mais porque a chupeta cai e eles ficam desesperados. Então eles ficam... E aí o que acontece? A mãe coloca 6 chupetas ao redor da criança. Tem uma chupeta. Depois para tirar é muito mais difícil. Então é um dos pontos para tirar que a gente fala muito. Quanto menos acesso tiver, melhor. Então é uma chupeta. Tenha uma chupeta. E fala pra criança assim, você vai usar aqui, é só na hora de nanar, na cama, no berço, deixa só disponível uma, durante o dia esconde, não deixa acesso fácil, porque senão fica muito mais difícil. Em relação às chupetas, tem uma marca muito famosa, que eu não vou falar o nome, que eu quero morrer quando eu vejo os bebês com aquela chupeta, porque é uma chupeta enorme, que pega o nariz do bebê, que o bebê fica assim, com a chupeta, ele não respira. Então ele vai fazer o quê? Respirar pela boca, porque a chupeta tá pegando o nariz. E o bico é extremamente redondo, porque é para imitar o bico da mãe. Isso não existe. Nenhum bico artificial consegue imitar o seio. Não adianta. Você pode até fazer o formatinho ali, mas ele é firme. Então tem alguns bicos que são muito grandes que deixa a boca da criança maior. E essa história de bico ortodôntico é marketing. Não tem nenhum, porque ortodôntico, quando você pensa, é uma prevenção ou um tratamento em relação aos ossos. Não existe isso, tá? Nenhuma chupeta vai prevenir contra uma oclusão. Não existe. Todas são ruins, todas podem trazer um problema. E, às vezes, a ortodôntica ela é pior, porque ela tem aquele bico chanfrado. Esse bico chanfrado vai empurrar mais a língua lá pro fundo e deixar ela mais para cima. Então, o que você pode procurar numa chupeta? Isso é uma orientação minha, pessoal, tá? Da odontopediatra Fernanda. Tem algumas chupetas que a base, que é perto do parte arco, plástica ali, né? Aquela base, ela é bem fininha. Ela é bem, bem fininha mesmo. Então, quanto mais fininha ali, melhor pro bebê ficar com a boquinha mais fechadinha. Quanto maior que as chupetas lá da nossa época, que era aquele bitelão assim, que ficava na boca enorme, que tem até as chupetinhas de bala, que é igualzinho. Aquilo é terrível. Então, aquela base perto do arco, quanto mais fininha, melhor. E o bico mesmo, quando ele é oval, ele não é nem redondo e nem chanfrado. Quando ele é ovalzinho assim, é melhor, porque ele tende a deixar a língua numa posição mais ou menos assim. Ele não vai empurrar tanto lá para trás, pode ser que consiga levantar essa língua. Então, ela é menos pior do que aquela chupeta com o bicão redondo, gigantesco.
Super importante essas dicas. E Fê, queria falar também de alimentação, né? A gente sabe que a alimentação, ela influencia e muito também na saúde, na higiene bucal dessa criança. Então, o que a gente pode falar sobre isso? A alimentação, ela é muito importante pro desenvolvimento facial do bebê, tá? Quando a gente fala em bucal, normalmente as pessoas pensam em dentista só em boca, mas a gente é um desenvolvimento total facial, porque tá tudo ligado, né? Então, se você pensar assim, a mastigação é o exercício para desenvolver. Quando o bebê mastiga, ele tá usando músculos, articulação, o osso, tudo para ir crescendo e desenvolvendo. Quando a gente... Por que a introdução alimentar ela é tão importante hoje? Porque se fala muito de BLW, ou não quero, tenho medo. Tem muita gente que conversa comigo e fala assim, eu morro de medo. Não precisa fazer se você tem medo. Mas não bate a comida no liquidificador. Eu vi que você fez um post que eu amei, que é, né, atualização para as vovós, né? Nada de papinha batida. Nada de papinha batida no liquidificador, né? A gente precisa dessas texturas, né? Super importante. Precisa muito. E aí, não quero fazer BLW, não faça. Porque, olha, é difícil muito. Eu perco muito tempo limpando o Mateus. E às vezes eu não faço também. Aqui, né? Às vezes eu tô no saco falando, não quero que você se suje. Eu não faço BLW. Porque fica, vai fazer só BLW. Não faz. Não tá com saco? O importante é, a gente tem texturas, tem que ter evolução das texturas. Então, quando o bebê tem 6 meses, vá lá e amassa no garfo. Não bate, não passa na peneira. Não é só vai tirar fibra. É também, porque é muito importante. Mas ali já tem uma textura diferente do que batido. E aí o bebê já vai começar a ter aquela textura, sentir aquilo. Com 8 meses, mais ou menos, já é interessante você deixar pedaços um pouco maiores. Você amassa, mas você já amassa um pouco menos. Com 9, já... pedacinhos. Principalmente porque ele já está começando com a pinça. E ir evoluindo a consistência, a textura, os pedaços, até 1 ano. Para 1 ano, ele estar comendo mais ou menos o que a família está comendo. Não com sal, açúcar, enfim, mas da forma que a família come. Por quê? Quando a criança... Isso é muito importante. Quando a criança só come coisas amassadas, e aí, não bato, eu amasso no garfo, mas a criança tá com 10 meses comendo amassado, o que acontece? Ele não tá desenvolvendo aquela musculatura, não tá exercitando aquela musculatura. Então, ela tá comendo, é fácil, fazer e engole. Lá na frente vai ser aquela criança que, quando você dá uma carne, ela não come, ela chupa e cospe. Aí você ouve assim, ele não gosta de comer carne, ele só come carne moída, frango desfiado. Por quê? É um músculo, aqui é tudo muscular. Se a criança ela não desenvolveu essa musculatura e lá na frente você quer dar uma carne fibrosa para ela, um frango fibroso, quando ela for comer, quando ela for mastigar, ela tem mais dificuldade. Machuca, incomoda. Não quero. Não consigo, não sei comer isso. Então, é importante lá atrás você ir aumentando essa textura, porque eles precisam mastigar. O Mateus não tem dente, ele come carne de churrasco. Óbvio que você precisa estar ali olhando, não é tão simples assim, você precisa acompanhar, mas ele come. E aí eu olho pra ele, é muito bonitinho. Ele chupa ali, né, a carne. Ele chupa a carne, mas ele vai mastigando. Às vezes eu dou alguma comida pra ele e eu falo assim, filho, mastiga. E aí eu faço junto com ele, eu faço ele ri e ele imita o meu movimento. Ele tá aprendendo a mastigar. Ele aprendendo a mastigar, ele tá exercitando toda a musculatura, toda a articulação, toda a inervação, língua. Ele tá fazendo esse exercício para desenvolver. E lá na frente ele conseguir comer coisas mais firmes, que é muito importante, continua pro crescimento. Então, uma coisa que a gente vê acontecendo muito hoje é quando a criança já tá com 6 anos, 5 anos, 7 anos, o dentinho de leite não caiu e o permanente começa a nascer atrás. Mas tem acontecido muito. Um dos motivos é a falta de estímulo. Eu nem sabia que isso era possível. Nossa, acontece muito, 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 muito. Nasce por dentro. Por quê? A criança não mastiga. A maçã continua sendo raspada ou continua sendo cortadinha. A carne
vai lá e corta nos pedacinhos bem pequenininho para a criança conseguir comer. Os industrializados são muito fáceis de comer hoje, né? Então, evita dar coisas duras para essa criança. Então, esse estímulo da mastigação mesmo firme não estimula a raiz do dente de leite reabsorver. Então, ele não cai. Então, e aí cresce um pouquinho menos também. Demora para crescer mais o osso. A mastigação firme, ela é importante pro crescimento, pra troca de dentes, pra musculatura, pra mastigação dos dois lados. Então, essa mastigação ela tem que ser harmônica, pro crescimento ser harmônico, pra crescer igual dos dois lados. Isso eu tô falando sem genética, tá? Porque tem a parte genética que interfere bastante também. Então, toda essa parte de alimentação é muito importante no desenvolvimento orofacial do bebê. E fechar falando de alimentação, eu queria saber a sua opinião como odontopediatra sobre o açúcar. Ele é, de fato, o grande vilão? Como odontopediatra, quanto menos açúcar e quanto mais pra frente... Mais tarde mesmo. Mas muito mais tarde, melhor. Quando a gente fala em açúcar... que eu vou fazer uma primeira consulta. Fala assim, a criança já consome açúcar? Não come, não gosta de pirulito, não gosta de bala. A gente acha que a gente fala de açúcar, a gente pensa automaticamente em chocolate, bala e pirulito, né? Exatamente. Esse é um açúcar muito punk. Açúcar mesmo. Mas o açúcar não é só isso. O açúcar é igual a gente estava falando. A gente tem no chamate, no iogurte, na gelatina, no biscoito de polvilho, na bolacha maisena, na bolacha traquinas, na Coca-Cola, no Yakult. Tem açúcar na grande maioria dos industrializados. Então, falando em odontopediatria, falando em cárie, quanto menos esse tipo de alimento, muito melhor para essa criança, falando em cárie, tá? Mas vamos supor, a criança tem 3 anos, 4 anos, já teve a introdução de açúcar. Durante a semana, é super regradinha, a mãe dá alimentação, uma bolachinha ou outra, de Maria, mas é uma alimentação bonitinha. Aí vai pra casa da tia. Eu vou tirar a avó, porque as vós já ficaram bravas comigo por causa daquele vídeo, então eu vou falar da avó. Vai pra casa da tia, da madrinha. Aí ela passa o sábado lá. Essa madrinha faz uma panela de brigadeiro. Essa criança come 45 brigadeiros. Surtei. Vai ter cárie. Gente, não é um dia de brigadeiro? Não é uma festa infantil que vai trazer uma cárie pra essa criança? A gente tem algum momento também, principalmente quando a criança começa a socializar, foi o que você falou, na escola, é mais difícil de você ter esse controle também, né? Normalmente é. Então, a exceção não é um problema. O problema é a regra, o problema é o hábito. O problema é assim, a criança, ela toma o café da manhã, aí no meio da manhã ela come uma bolachinha. Aí ela almoça, depois do almoço tem mais uma bolachinha. Aí à tarde ela vai e ela pega um biscoito de polvilho. Aí ela vai e ela pega uma uva. É esse picadinho que é um problema. Então, se tem esse picadinho, não consigo, não quero entrar nessa, o que eu faço? Escova o dente o tempo inteiro. Tem a orientação, porque tem a quantidade de pasta com flúor que você pode. Sim. Mas escova sem a pasta, pra você tirar. Não é pra fazer isso, gente, não é pra fazer isso. É pra tirar, entendeu? Mas o importante é você ver o que essa criança tá comendo nos intervalos que não tem escovação. Porque você fala, nossa, mas eu escovo. Ela come 2 bolachas por dia e tá acariando o dente. Então, mas em que momento ela tá comendo isso? Tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas, mais importante do que isso, como profissional da saúde, como mãe hoje, é segurar esse açúcar. A gente fala em até 2 anos, né? Não dar nada de açúcar. O quanto eu sou só julgada, fruta. Você não tá entendendo. Eu imagino. Muito. E ele tá com 9 meses. E eu já sou aqui, ó. É porque é difícil, né? Aqui eu vou trazer de novo a figura das avós, né? Que às vezes falam, poxa, mas um bolinho, um docinho, aquela coisa mais afetiva, né? Por que você não dá sal pra criança?
você foi criada dessa forma. Exato, tá viva, você né? Tá viva. Ou tá viva é ótimo. Tá viva. Você sobreviveu, falou, uau, eu sobrevivi. Sobrevivemos mesmo, mas a medicina evolui, né? As pesquisas estão aí para que a gente consiga, né, evoluir, né? E são escolhas. Se você quer dar o sal pra criança, pro seu filho, é a mesma coisa, tenha consciência daquilo. E Exato. eu quero dar o brigadeiro num ano. Dá o brigadeiro com um ano, mas tenha consciência. Qual que é o grande problema do açúcar? É o paladar. E eu falo isso com... seu filho come bem, né? Você tá conseguindo equilibrar as duas coisas, mas é difícil. Depois que você come chocolate, é difícil você querer comer uva, né? Exatamente. E eu acho que enquanto a criança não conhece, é muito mais fácil, né? Você não sente falta. Depois você escuta, né? Mas ele não sente falta. Não, ele não vai comer um brigadeiro, né? Enquanto ele não sente falta, tá ótimo. Eu fiz um vídeo do Mateu, fui meio com medo, porque eu não sabia. Mas eu peguei um bombom e ele gosta muito de brócolis e de morango. Gosta muito. Eu peguei um bombom com o pacote, que é todo brilhante, e o brócolis. Aí ele pegou o bombom assim e ficou brincando. Aí eu abri o bombom e deixei o bombom e o brócolis. Ele pegou o brócolis. Ele olhou pro bombom, ficou olhando e pegou o brócolis. Eu fiz esse vídeo umas 3 vezes, porque o cachorro latia, não sei o que, ia acontecer a mesma coisa. Aí eu peguei o morango. E ele pegou o morango. Aí, não sei se foi o brócolis ou o morango que caiu na mesa, eu peguei de volta e ele foi de novo. Ele ignorou, porque ele não sabe o que é aquilo. Ele queria o pacote brilhante. É igual outra experiência que eu fiz com ele. Ele fica assim, ó, quando a gente tá comendo. E olha que você fala assim, meu Deus, essa criança tá morrendo de vontade de comer aquilo que eu estou comendo. Não, ela tá vendo o que você tá comendo, ela quer o que você tá enfiando na sua boca. Aí eu falei, deixa eu fazer um teste. Peguei uma faca, virei, eu mesma, né? Segurei o cabo, fiquei olhando pra ele e pus na boca. Ele ficou assim, ó. E ele quis pegar pra pôr na boca dele. É a curiosidade de ver, né? De repetir assim, esse você vai movimento. comer um chocolate? Não tô falando pros pais pararem de comer chocolate. É difícil esse exemplo, né? Eu fico pensando até em mim, a gente também, assim, acabou as refeições. A gente vai comer uma sobremesa. Mas, eu falei, então, quando a gente tiver criança em casa, como é que a gente faz, né? Espera dormir. A gente espera o Mateu dormir pra comer, porque ele fica olhando agora. Ele quer comer o que eu tô comendo. Às vezes, quando ele não quer alguma coisa, o que a gente faz? Eu mordo e dou pra ele. Aí ele aceita. Porque ele quer o que eu tô comendo. Então, você vai comer pelo exemplo mesmo, né? Eles copiam tudo. E ele tá numa fase que eles copiam tudo. É muito bonitinho. Inclusive o que é ruim. Então, vai, come escondido. Tipo, às vezes eu tô... Por que eu falo muito do atraso? A gente tem um paladar muito viciado. A gente tem uma relação com a comida muito ruim. Então, essa semana, eu fiquei super nervosa com uma coisa que aconteceu. Eu acabei com o pacote de passatempo. Acabei, assim, ó. Somos humanos, né, gente? Profissionais, então, mães e humanos. Exato. A gente tem essa relação com a comida muito de fuga, né? Muito. Tô nervosa, eu quero comer. Eu tô feliz, eu vou comer pra comemorar. Eu tô triste, eu vou comer pra desabafar, sabe? Então, eu precisava comer. O que eu fazia? Eu ia lá na cozinha, pegava, comia e saía. Aí, se ele via que eu tava mastigando, eu pegava uma uva, mordia e dava pra ele. Porque não tem como. Você não vai cortar, ou você vai ficar doente. É uma escolha, né? Mas evitar realmente ficar... Se você conseguir evitar ao máximo... E não adianta as pessoas fazerem assim, ó. Eu evitei até 2 anos. Que é o recomendado pela OMS. Com 2 anos, abriu a porteira... E virou a chave. Gente, não adianta. Não é pra você oferecer. A partir de 2 anos, se a criança olha e ela quer, dá pra ela experimentar. Se ela não pedir, não oferece. Pra que você vai oferecer? É gostoso, é muito gostoso. Mas vai chegar esse momento também, vai né? Chegar. E eu acho que é o que você falou, você cria o paladar, né? Eu tenho uma amiga que a gente às vezes come sobremesa, sempre final de semana, e na casa dela ela falou que não tinha sobremesa, eles comiam muito fruta. Então ela é uma pessoa que ela não liga, sabe? Se não tem, ela não sente falta. É o hábito. A gente sente falta. Então você fala, poxa, realmente você vê o reflexo disso lá na frente, né? A gente muitas vezes não presta atenção. E tem muito isso, aí eu vou falar com propriedade, porque antes de engravidar e na gravidez, eu fiz uma dieta para emagrecer.
sem açúcar. Eu fiquei um tempo sem açúcar. Então, eu comia chocolate sem açúcar. Eu fazia doce sem açúcar. No começo foi muito difícil. Eu troquei o café sem açúcar, o suco sem... Tudo, tirei o açúcar da minha vida. No começo foi bem difícil. E depois eu acostumei. Eu fiquei muito tempo sem. E não precisava daquilo. Chegou uma hora, o café eu continuo sem, mas o docinho, eu precisava de um brigadeiro, porque eu tenho vício em brigadeiro. Também. Super chocolate. Nossa. E aí eu fui comer. Aí você come, é uma vez. O seu corpo pede, ele pede. É impressionante. Então, e é realmente hormonal. Minha nutricionista, ela me explicou isso. Que o corpo, ele precisa daquilo, quanto mais você dá, mais ele vai pedir. Se acontece isso com a gente, que a gente tem um controle emocional, você imagina com uma criança. Então, quanto mais tardar, que aí a gente entra na cárie, a gente entra em todos esses problemas, porque a cárie é uma doença sacarose dependente. Quanto mais lá pra frente, muito melhor em todos os aspectos da criança. E de novo, né, mãe? Assim, a gente tá aqui com o intuito de trazer informação. Com certeza. Sabendo a informação, dei o doce, também não vai sentir essa culpa de, meu Deus, que foi que eu fiz? É assim, controle o máximo que der, tente manter uma alimentação saudável e cuide, né? Procure bons profissionais para te orientar, escove os dentes e bola pra frente, né? Exatamente. É isso aí, Fê. Nosso papo tá uma delícia. Acho que a gente podia ficar aqui muito tempo falando sobre esse assunto. Sim. Tem muita coisa pra falar. Acho que foi muito informativo. Mas antes da gente fechar, eu queria muito que você falasse, né? A sua visão como mãe do nosso nome aqui. Mãe Também Pode. Pra você, o que mãe também pode? Olha, eu pensei muito. Vieram várias coisas na minha cabeça. E eu acho que uma coisa que é muito importante, que eu vou juntar a minha profissão com a minha experiência da maternidade. A mãe também pode fazer escolhas pensando em si, sem julgamento e sem se julgar. Porque se no momento você escolher dar a chupeta conscientemente, é sua escolha. Ninguém tem que julgar. Você não tem que se julgar. A mãe pode. E é uma coisa que eu queria muito deixar aqui. Por que eu pensei nisso? E isso eu vou falar de mim também. E eu acho que a maioria das mães. A gente se esquece. A gente se deixa totalmente de lado. Totalmente de lado. Eu não me olhava mais no espelho. Então, assim, é igual no avião. Ser mãe tem que ser igual no avião. Caiu a máscara, coloca a sua. E depois você coloca no seu filho. Então, se cuida. Se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar de um bebê. Se você tá com depressão, se você tá doente, se você tá se achando péssimo, porque a gente se acha, toda mãe passa por isso. Você não vai conseguir cuidar daquela criança. Então, faça escolhas conscientes, pensando na sua saúde, no seu bem-estar também. Não só do bebê. Tem que estar bom para os dois lados. Eu acho que isso é o mais importante. Não é só pro bebê. Tem que pensar no bebê, com certeza. Mas tem que ser pra mãe também. Tem que pensar, tem que estar bom para os dois. Muito importante. Fê, muito obrigada pela sua participação. Foi uma delícia o nosso papo. Tenho certeza que a gente esclareceu muitas dúvidas aqui para as mamães. Então, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Imagina, obrigada pelo convite, adorei. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!